Imagina a criação do mundo. Não aquela coisa com uma voz estrondosa ecoando lá do alto dos céus, ordenando que haja luz, sabe? É um arquiteto divino executando um projeto assim impecável. Exato, onde cada montanha e rio é colocado milimetricamente no lugar para formar um paraíso estático. Mas pensa num pântano primordial absoluto. Um lugar governado por forças indomáveis. Uma imagem bem caótica, na verdade. Muito! E pensa numa divindade exausta que, bem no meio do trabalho mais importante do universo, acaba bebendo vinho de palma demais e simplesmente apaga sob uma árvore. Nossa, um apagão cósmico. E, para completar, pensa numa galinha. Sim, uma ave comum de 5 dedos, ciscando freneticamente um punhado de terra mágica para literalmente espalhar os continentes pelo globo. É um contraste brutal, né? Principalmente com as cosmogonias que o Ocidente está acostumado. Aquelas onde a falha é vista como uma queda, um pecado terrível que destrói a ordem. Pois é, e na tradição que a gente vai analisar hoje, baseada no estudo Cosmologia e Arquitetura do Sagrado, o caos, o erro e o trabalho contínuo não são desvios do plano divino. Com certeza não. Eles são o plano, e eu estou muito animado para mergulhar nisso. Eu também estou fascinada com essa fenda filosófica que a gente vai explorar. Porque, olha, esse material não é um folclore morto ou uma mitologia de museu. Longe disso. A cosmogonia iorubá é um sistema ético, político e filosófico incrivelmente sofisticado. Um sistema que viajou pelo Atlântico nos navios negreiros e que pulsa hoje na arquitetura e nas práticas dos terreiros de candomblé no Brasil. E para quem acompanha o nosso mergulho, a primeira barreira que precisamos quebrar é esquecer aquela ideia de um criador que fica microgerenciando o universo o tempo todo. Certo, vamos desempacotar isso. O texto aponta para a figura de Olodumare, mas lendo a descrição pela primeira vez, dá um pouco a sensação de que ele é um deus distante, sabe? Quase inativo. Essa é uma leitura super comum, só que é bem perigosa. Olodumare é a fonte incausada, o ser supremo. Mas a natureza dele é de uma transcendência tão, mas tão absoluta, que ele não tem templos ou sacerdotes diretos aqui no nosso mundo, o Aie. Mas isso não significa apatia, né? De jeito nenhum. Olodumare é o dono absoluto do Ache. O Ache é a força matriz de tudo, sabe? O princípio dinâmico que faz a vida fluir. É a energia que permite que a intenção vire ação. A questão é que um ser dessa magnitude imensurável simplesmente não intervém direto nas coisas ordinárias. Entendi. É tipo, ele funciona como um CEO de uma mega corporação ou um monarca constitucional. Ele tem a visão, ele tem o capital, que no caso é o axé, mas ele não vai para o chão de fábrica fazer o microgerenciamento. Isso, uma ótima analogia. Ele delega a gestão para os ministros especializados, que seriam os orixás. Mas me diz uma coisa, isso não cria um vácuo de poder? Então, essa imagem do arquiteto ausente esconde um lado sociopolítico muito forte da cultura iorubá. Não tem vácuo de poder, porque o poder, nessa visão, só funciona bem quando é distribuído. Ah, entendi. Se a gente analisar as antigas monarquias na África Ocidental, o rei, o Oba, ele nunca ia direto ao povo resolver problema do dia a dia. Ele governava através de conselheiros e chefes de clãs. Faz todo sentido. O Olodumare reflete exatamente essa sabedoria política. Ele fica no Orum, a dimensão espiritual, e delega a administração para o panteão dos orixás. Cada orixá cuida de uma parte da natureza. A transcendência de Olodumare é o que garante que o universo não seja destruído pela força absurda dele. Bom, isso nos leva para o momento de colocar a mão na massa. O domínio físico que a gente habita é o Aie. Mas os textos mostram que o Aie não era um lugar nada convidativo no começo. Era um caos, um vasto pântano aquático. Sim, um domínio absoluto da divindade Olokun. Não tinha terra firme para nada. E aí Olodumare decide mudar isso e convoca Obatala. O grande orixá da pureza associado ao branco e à ética. Isso. E ele ganha um kit de criação. E os instrumentos desse kit mostram muito de como essa filosofia funciona na prática. Exato. Ele recebe uma corrente sagrada, uma concha com uma porção de terra escura, um pombo e a famosa galinha de 5 dedos. Não tem estalar de dedos mágicos aqui. Não mesmo.
A criação exige travessia material. O Batala tem que descer do Orum pela corrente. Só que a corrente não alcança o pântano, então ele joga a terra da concha sobre as águas agitadas. E é aí que a nossa galinha de 5 dedos entra em cena. Sim, ela mesma. E eu fico pensando, por que uma galinha? Sabe, em outras culturas tem águias majestosas, dragões, serpentes cósmicas. A galinha é superterrestre, comum, ciscadora, e ela espalha a terra para formar os continentes, enquanto o pombo nivela tudo. Tem uma valorização do esforço mecânico, do trabalho operário. É o reconhecimento de que a ordem não cai do céu como milagre. A ordem é trabalho contínuo. A galinha ciscando não é só um enfeite na história. É o princípio do esforço que a vida exige. Mas, e aí a engrenagem filosófica dá um giro. O grande Obatala, o símbolo da ética, comete uma falha grotesca. Pois é, ele sente sede. Sim! E em vez de ignorar e focar no trabalho, ele extrai o emo, o vinho da palmeira. E ele não só dá um golinho, ele bebe até apagar. O criador do mundo desmaia no expediente. E a primeira reação ocidental a isso seria achar que é um erro de design cósmico inaceitável, né? Total! Se Olodumare é onisciente, por que ele confia isso a alguém que pode se embriagar? Seria inaceitável se o objetivo fosse uma perfeição estática. Mas a cosmologia iorubá não está nem aí para a perfeição idealizada. Ela foca na vida real, que é imperfeita por natureza. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quer dizer que a falha faz parte. O que é fascinante aqui é que quando Olodumare vê o Batala caído, ele não manda um raio na cabeça dele. Ele não expulsa o orixá para o inferno. Ele só chama outro orixá, Odudua, e fala, termina o trabalho. Simples assim. Sim, Odudua desce, pega os instrumentos, espalha o resto da terra e funda a cidade de Ile-Ife, que é o umbigo do mundo, o berço da humanidade. É uma lição profunda sobre limites e sobre precisar de ajuda. E quando o Batala acorda com aquela ressaca cósmica e vê que perdeu o protagonismo, gera um conflito colossal entre ele e Odudua. Mas o texto aponta que tem muita história política real por trás dessa briga. Sem dúvida. Especialistas mostram que o Batala representa as populações autóctones, os povos originários da região. Já o Odudua simboliza grupos guerreiros que chegaram depois, dominaram o território e centralizaram o poder. Nossa, então o mito resolve uma tensão política. Exato. Não aniquilando um lado, mas acomodando ambos no ritual. O Batala fica como autoridade espiritual suprema e o Odudua vira o herói civilizador à base da realeza. A harmonia vem do reconhecimento mútuo. Bom, a Terra tá pronta, Ile-Ife tá lá, mas faltam os atores. A criação da humanidade volta para as mãos de Obatala. Ele tem que moldar o corpo físico, o Ara, no barro. E o que me pega é que o mito faz questão de dizer que, por causa dos efeitos do vinho, ele molda formas atípicas, pessoas com deficiências, com albinismo. E essa é uma das lições éticas mais revolucionárias que a gente tem. No passado de muitas sociedades, esses corpos eram tratados como maldições, castigos de Deus. Sim, marginalizados totalmente. A filosofia iorubá vira isso do avesso. Essas formas atípicas são declaradas sagradas, viram filhos protegidos e intocáveis de Obatala. A imperfeição atrai a guarda direta do divino. A diversidade nasce da falha de Deus e deve ser reverenciada. Incrível. Mas só o corpo de barro não adianta. Tem que ter o sopro de Olodumare, o M, e mesmo o corpo e o fôlego não formam um humano completo. Falta o Ori. O Ori, esse conceito é denso. Traduzindo, seria cabeça, mas é o destino individual, a essência da pessoa. O processo de pegar o Ori é quase assustador. É como se a pessoa escolhesse a classe num videogame de olhos vendados. É bem por aí. Antes de descer para a terra, a alma vai na oficina de Ajala Mopin, o oleiro das cabeças. E ela escolhe a própria cabeça de barro. Só que o Ajala Mopin é inconstante. Umas cabeças são ótimas, bem assadas, outras estão cheias de rachaduras, fadadas a trazer muita dificuldade para a vida da pessoa. E a alma escolhe isso num estado de semiconsciência. Isso levanta uma questão importante, sabe?
Se a pessoa escolheu uma cabeça rachada por ignorância espiritual, ela está condenada antes de nascer? Pois é, parece muito injusto. A resposta para essa angústia é o conceito de Igá. O caráter. É aí que entra o livre-arbítrio com força total, né? Se o ori é a planta da casa, o igá é a argamassa. Precisamente. O destino não é uma prisão. Ele dita tendências. O que ativa o lado bom ou neutraliza o lado ruim de um ori é o iwa-pelé, o bom caráter, a ética, a gentileza. Uma pessoa com uma cabeça promissora pode arruinar tudo se tiver um caráter podre, o iwa-buru. E vice-versa. Exato. Uma pessoa com um destino muito difícil pode suavizar isso com retidão e sabedoria constantes. Ou seja, nada de culpar o universo, os astros ou os ancestrais. A responsabilidade é sua no seu dia a dia. Mas, pensando no sistema como um todo, a gente tem divindades que bebem demais, bilhões de almas com destinos falhos tentando arrumar a vida. Tem muita margem para o caos absoluto. Como tudo isso não implode? Não implode por causa das forças reguladoras, os princípios de dinâmica e memória, e o mais incompreendido deles, com certeza, é Exu. O guardião das encruzilhadas, o senhor da comunicação. E a colonização cristã foi terrível com Exu, associando ele ao demônio, o que, lendo a cosmologia iorubá, é um absurdo completo. É um absurdo desenhado para destruir a religião. Sem Exu, a cosmologia para de respirar. Ele não é um mal moral. Ele é o inspetor, o catalisador. Se o axé é a força vital, Exu é o veículo. Ele já estava lá desde a criação da Terra, né? Sim, operando a dinâmica entre as divindades. Se a humanidade oferece algo ao sagrado, é Exu quem garante que a mensagem chegue no Orum. É como um roteador de internet moderno. Se o Exu, o roteador, não estiver funcionando, os dados, que são o axé, não circulam. Ou como o atrito no asfalto. Ninguém dirige num gelo perfeito. O pneu gira e o carro não sai do lugar. Exu é o asfalto, a resistência necessária para testar o caráter. Então, o que tudo isso significa na prática dos rituais? Se conectarmos isso ao quadro geral, significa que antes de qualquer cerimônia, o primeiro a ser honrado e alimentado é Exu. Sem o princípio da comunicação ativo, o rito não existe. Faz todo sentido. Mas o universo precisa de registro também, de memória técnica. E aí entra a Orunmila, o orixá da sabedoria. O Eleripim, a testemunha da criação. Ele estava lá na oficina do Ajalamopim vendo as almas escolherem as cabeças. É por isso que ele é o perito. Através do oráculo de Fá, com aqueles 256 signos, ele acessa o código-fonte da pessoa para dizer exatamente o que precisa ser ajustado para alinhar aquele ori. Exato. Dinamismo com Exu, sabedoria com Orunmila. Mas tem uma força que às vezes fica marginalizada e que é crucial. O poder matriarcal das Yami Orossoronga. As minhas mães ancestrais. Isso. Porque o Batalha e o Duduá moldam, organizam a política e a moral. Mas a organização isolada não gera vida. Gera uma tirania super estéril, eu imagino. Com certeza. As Yami Orossoronga têm os mistérios do útero, do sangue, da floresta noturna. É um poder indomável. E Olodumare deu a elas a autoridade suprema sobre o equilíbrio biológico. Quer dizer que a ordem dos deuses masculinos só se sustenta se negociar com o poder feminino das mães? Exatamente. Se não apaziguar as Yami, a civilização entra em colapso, a fertilidade seca. É o equilíbrio entre a razão e a natureza orgânica. E toda essa engrenagem complexa viajou nos navios negreiros. O tráfico transatlântico tentou erradicar isso apagando o espaço geográfico original deles. Como essa arquitetura toda conseguiu sobreviver e fundar o candomblé aqui no Brasil? Foi um milagre de engenharia de sobrevivência. Eles recriaram o espaço metafísico do zero. O terreiro de candomblé no Brasil é uma réplica simbólica de Leife. Ele vira um novo umbigo do mundo. Eles funcionam como grandes servidores de backup cósmicos. E a corrente de Obatala? Nos terreiros, ela é representada por uma árvore central, o majestoso Iroko, ou um mastro plantado no chão. Aquilo não é um pilar comum. É o canal do axé conectando o Orum e o Aie. O sacrifício e a comida no chão nutrem essa terra para afastar o caos do pântano. E eles guardaram isso tudo no corpo.
já que não podiam ter escrituras trancadas em bibliotecas. Cada dança, cada folha manipulada, não é um teatro. Não, é a Gênese acontecendo de novo no presente. Eles estão curando a história e recolocando o mundo no eixo. E tem a questão ecológica também, que no candomblé não é uma pauta política moderna, é um imperativo teológico. É o pilar que sustenta tudo. Por candomblé, a natureza não é separada dos deuses. A natureza são os orixás. O rio majestoso é fisicamente Oxum. O trovão é Xangô. O minério é Ogum. As folhas são a força sob domínio de Ossain. Ou seja, destruir uma floresta não é só gerar problema climático. É cometer assassinato espiritual. Destruir o ecossistema é cortar a comunicação com o divino. Nos terreiros a regra é clara: sem folha não tem orixá. Se o mato acabar, o axé apaga e o telefone pro Orum é cortado. Manter o mundo verde é pré-condição para a existência do culto. Nossa, que jornada a gente fez aqui! Saímos do caos aquático, passamos pela galinha operária espalhando terra e entendemos a beleza escondida na bebedeira de Obatalá. O peso do universo não está nas costas de deuses inatingíveis, mas no caráter de cada pessoa, no Iwa de quem tenta consertar o próprio destino. É uma forma magistral de existir lidando com a falha. Eu concordo. Isso muda totalmente a nossa visão sobre o erro, sobre precisar dos outros, sobre a interdependência. E para quem está ouvindo a gente, acompanhando essa reflexão, vale a pena pensar numa última coisa. Se a vida não é um plano perfeito e se a gente tem que lutar diariamente para corrigir as rachaduras da nossa própria cabeça com bom caráter, e se até os deuses dormem no ponto e precisam de ajuda para terminar o mundo, talvez o grande erro humano não seja falhar. Talvez o verdadeiro fracasso seja a paralisia, a recusa em aceitar a bagunça diária e a covardia de não assumir a responsabilidade de continuar ciscando a terra até criar um chão firme. O universo ainda está sendo criado, a galinha ainda cisca e o Exu ainda move. A grande pergunta é: qual é a sua parte nessa obra?